Amém, irmãos? Aqui fala Evangelista Vladimir. Este é um assunto muito complicado. Nós sabemos que o mundo em que nós vivemos está a ser assolado, está a ser testado. Nós estamos a ser testados. Isto é algo muito preocupante. Por quê? Porque tu e eu nunca tínhamos passado sobre isso. Nunca. Apesar que nós acreditamos e cremos em um Deus grande, em um Deus forte, mas porém nunca tínhamos passado sobre isso. Então, vamos começar. Coronavírus é um vírus que surgiu na China e de lá veio até a Europa e ao mundo todo. E o ser humano está assustado, completamente assustado. Nós estamos assustados porque quem falar que não está assustado é mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. Quem dizer que não está assustado com o vírus é mentiroso. É mentira. Todos que habitam aqui nesta terra estão assustados. Todos. Estão assustados, estão preocupados. Por quê? Porque têm famílias, têm filhos, filhas, maridos, mulheres, etc. Têm amigos também. Então todos estão assustados. Só que há um porém. Por isso é que eu vim fazer esse vídeo. Que esse vírus não é novidade para mim. Porque quem acredita, porque quem crê em Deus e na sua palavra, sabe que isso não é novidade. Porque isso é o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque quando o homem e a mulher pecaram contra Deus, então Deus permitiu que a doença, que o pecado, que a morte, eles acompanhassem o ser humano. Por isso é que existe isso. E não é a última coisa que vai acontecer. Por quê? Porque há de vir coisas piores que isso. Porque isso é um teste que nós vamos ter que enfrentar. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece? Por que o coronavírus está acontecendo nesse mundo? Nada mais é do que a manifestação do anticristo. Isso nos diz a nós que é a manifestação do anticristo, é a presença do anticristo que está para chegar. Vocês estão a entender? Se eu estou a tentar explicar isso para quê? Para vocês não ficarem... Claro que vocês vão ficar assustados, mas vocês entenderem o porquê desse coronavírus. Que é uma epidemia global. Porque isso é algo que a Bíblia... Aqui, ó, a Bíblia... Está vendo aqui a Bíblia? Ela nos diz aqui, ó, a Bíblia... Ela nos diz que coisas piores vão acontecer. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza. Independentemente de coronavírus, de todas as epidemias que acontecem no mundo,
nós não podemos negar a Jesus. Não podemos negar a Jesus. Nós temos que seguir assim, ó, reto a Jesus. Entende? Porque este vírus, é a maldição que Deus lançou para o homem. Porque o homem pecou contra Deus. Isto é o pecado do homem que está acontecendo. Mas como nós estamos nos últimos dias, então isto é a manifestação do anticristo. Isto quer dizer que o anticristo está a chegar, está à porta. Aqui pode haver dois cenários. Se este for um vírus que será condecorado com a presença do anticristo, então o que pode acontecer aqui é o seguinte: esse vírus vai crescer muito, ele vai crescer muito e vai se alastrar muito em força, e aí entra a manifestação do anticristo. Ou então, se for apenas algo que sucede e está a entrar, para depois vir o anticristo, muito depois, ele vai abrandar. Porque eu costumo ensinar para vocês que antes de aparecer o anticristo, aquela passagem fala em Joel que os jovens terão visões, que Deus vai derramar do Espírito Santo. Isso vai acontecer antes do anticristo. Então, quero que vocês entendam que o coronavírus é algo bíblico. É bíblico isso, é bíblico. Aí tu me diz assim, mas aonde é que fala o coronavírus na Bíblia? Não precisa falar na Bíblia, porque a Bíblia fala pestes, mortes, doenças. E as coisas vão se multiplicar. Porque nós nunca passamos por essa situação que está acontecendo no mundo agora. Nunca passamos. As ruas estão desertas, os shoppings estão fechados, as atividades do mundo estão a ser canceladas. Basicamente o ser humano parou. A economia global está terrível. Então isso é algo que nós nunca passamos. Nós mundialmente, uma coisa é se fosse só no Brasil, ou fosse só na América, outra coisa era só na Europa, mas não, mas isso é mundial. Isto é mundial. Isto vai fazer com que as nações tenham que adotar meios melhores para poderem estar atentas para outras situações que podem acontecer. Então vocês têm que ter isso bem na vossa mente, que esse vírus é um vírus que vai suceder a presença do anticristo. O anticristo é uma coisa real, não é algo de imaginação. Vocês podem pensar, mas isso não vai acontecer. Vai acontecer. E ela vai acontecer quando vocês estiverem desprevenidos. Quando vocês não estiverem atentos. Aí que vai acontecer mesmo. Quando as pessoas estiverem na calamidade. As pessoas estiverem a precisar. As pessoas estiverem todas esgotadas. Todos esgotados. Aí é que vai acontecer. E nunca se sabe se pode ser com isso ou não. Porque isso pode piorar. Se isso não piorar, então isto é o princípio. Isso é para mostrar que o ser humano não consegue nada. Vocês estão entendendo? Mas nós temos que estar preparados. Porque ninguém está preparado. Por isso é que eu falo que vai ser aquela passagem de Joel que vai nos preparar. Vocês estão entendendo? A nível bíblico, o coronavírus é isso. A nível bíblico. Porque a nível científico é outras coisas. Nós sabemos o que tipo de reações nós temos quando apanhamos o coronavírus.
Aí tu me diz assim, mas uma pessoa que tem Deus, que serve a Deus, não pode apanhar o coronavírus? Pode apanhar. Por que não? Pode apanhar o coronavírus, sim. Por quê? Porque nós todos nascemos do pecado e somos livres de apanhar. Aí tem uma situação. Se for da misericórdia de Deus, nós não vamos morrer. Ou se nós morremos, podemos ser salvos. Mas nós podemos apanhar também. Por que não podemos apanhar? Os apóstolos apanharam doença, também tiveram, ficaram enfermos. Mas isso é uma luta para ti e para mim. Nós entender que Deus, só Ele tem o poder de nos curar. Só Ele tem o poder de nos aliviar. Então, a nível bíblico, este coronavírus é uma coisa bíblica. E não há como fugir disso. Vocês podem estar preocupados, porque vão morrer. Se você morrer e não tiver Deus, você vai para o inferno. É tão simples quanto isso, acabou, ponto final. Mas nós temos que perceber e entender que isso é algo que está a se preparar para o surgimento do anticristo. E por isso é que isso vem atrás. E atrás disso vai vir outras coisas. Vai vir mais coisas. Até que vem algo terrível. E aí, e se não for isso? Mas eu acredito que não é isso. Eu acredito que não é isso. Porque eu acredito que antes de eu vir, Deus vai preparar as pessoas. Eu acredito nisso. Mas também acredito que esta doença, este vírus, é o conteúdo que ajuda na preparação do anticristo. Sim. Vocês têm que ligar a vossa vida com Deus. Isso é muito importante. Para que quando Ele chegar, vocês não tenham desprevenidos. Amém? Daqui fala Evangelista Vladimir. E que Deus esteja na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.